Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa noite ao nosso estudo reflexivo do nosso livro Palavras de Vida Eterna, de Chico pelo Espírito de Emmanuel. Essa edição comemorativa, simbólica aqui que a gente sempre está apresentando nos nossos estudos. Quero agradecer a oportunidade do trabalho, aos amigos do GEAF, aos irmãos queridos e também aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais da casa. Sejam todos agraciados por Jesus nessa noite e que nós possamos usufruir, dessas mensagens dessa noite. E nesse momento eu gostaria também de compartilhar uma mensagem com vocês preparatória do nosso livro Ceifa de Luz. E essa mensagem ela nos remete, nos convida a ter uma mudança de atitude. Então, a lição que foi escolhida para essa noite é a lição 15 do livro Ceifa de Luz, Conquista da Compaixão. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Não se conhece nenhuma conquista para que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitamos assim as nossas dificuldades por ocasião preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-lo. Então, compaixão é ter piedade. Então, nós vamos refletir, guardar essa lição no nosso coração nessa noite, porque nós precisamos ter esse sentimento de compaixão. Precisamos conquistar a compaixão. Então, essa leitura inicial, reflexiva, e eu convido a todos nesse momento a colocar lá no fundo do nosso coração o sentimento de compaixão. Que nós possamos fechar os nossos olhos nessa noite, abrindo o nosso coração para esse sentimento de compaixão, para o sentimento de piedade, para o sentimento de entendimento com o nosso próximo, com nós mesmos, pedindo a Jesus, esse mestre querido, que nos acalme, que nos conforte, que nos reerga a cada dia. Diante dos ensinamentos, nós temos essa bússola, esse bálsamo para que nós possamos guiar a nossa vida nessa encarnação. Então, temos esse tesouro
que nos foi deixado há tantos anos, há milênios, mas ainda estamos, às vezes, vacilantes por não entendermos e também, às vezes, por não nos esforçarmos. Então, pedimos a misericórdia divina que nos entenda a nossa imperfeição, para que a partir desse momento nós possamos tomar outras atitudes, outros sentimentos, para que nesse mundo vindouro de regeneração nós possamos fazer a nossa parte e também nesse processo, caminhando para esse processo de regeneração, nós tenhamos deixado as nossas sementes ao longo do nosso caminho e que essas possam florescer para quem ficar. E assim, Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade. Nos ampare e nos auxilie nesse estudo. Que assim seja e que o mentor dessa casa possa nos confortar com sua inteligência, com seu intelecto, e assim possamos continuar motivados a estudar cada vez mais o Evangelho do Cristo. Que assim seja. Então, a lição que veio para nós nessa noite, meus amigos, é a lição 38. Salvar-se. E por coincidência, né? A gente não é coincidência, né? A espiritualidade, ela trabalha no processo quando nós começamos a fazer o estudo, né? A pesquisa. E sempre quando eu vou escolher a lição inicial, eu tenho um cuidado de que essa lição inicial ela tenha uma referência na lição que foi destinada ao estudo da noite. Então, exclusivamente também, Paulo vem nos alertar também em Timóteo. Então, a lição se chama Salvar-se, é a lição 38 do livro Palavras de Vida Eterna. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E ainda nesse versículo, né, que é citado lá em Timóteo, Paulo ainda faz o complemento. Palavra fiel, esta é digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele cita ele como um dos maiores pecadores. Então, Paulo, o apóstolo, né, dos gentios, ele se considerava um pecador. Então, a gente faz essa reflexão porque Paulo, ele se coloca nessa posição de pecador. Porque, como todos nós somos passando por esse processo na Terra, esse processo de aprendizado, nós vamos cair, nós vamos acertar, e assim nós vamos buscar a nossa salvação, a compaixão para com os nossos irmãos, sem fazermos julgamento e termos a piedade, né, para com os outros. Então, vamos iniciar a leitura, porque Paulo diz que ele era um dos maiores pecadores, né? Eu sou o primeiro pecador, eu sou um deles. Então, a lição, ela discorre no seguinte, quando Emmanuel vem nos alertar. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem. De imediato,
entre os anjos do céu. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no golpe de conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados ao racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção por chama divina. Começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu, com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante no bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se, alguém para educar os outros. Então, o salvar-se é educar a nós mesmos, né? Para que nós possamos educar aqueles que estão próximos a nós. Então, meus queridos, a gente pode refletir nessa mensagem. Nós temos, às vezes, esses enganos, né, que nós cometemos, como diz Paulo, né, que Jesus veio para justamente salvar os pecadores. E nós, na condição humana, somos todos nós pecadores. Porque ainda assim que nós, nas nossas lutas diárias, na nossa reforma íntima, no nosso caminhar de aprendizado no Evangelho do Cristo, nos esforçamos para que nós tenhamos essa mudança, ainda assim nós ainda caímos, vamos dizer assim, na tentação, né, que às vezes nos tentamos a fazermos o julgamento. E o julgamento justamente é uma coisa muito séria. Nós aprendemos, às vezes, não nos policiar com relação à questão do julgamento, porque nós não nos colocamos na posição do outro e assim também não refletimos na mensagem do Cristo, porque Jesus esteve no meio da multidão de pecadores, mas nunca julgou ninguém. Então, nós temos que ter esse posicionamento, porque assim nós termos esse posicionamento e o entendimento, a compaixão para com o nosso próximo, nós estaremos plantando a nossa salvação aqui na terra. Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele, mas também nós precisamos propagar o amor, a bondade, né, que Deus tem para conosco, porque nós tenhamos para com os nossos irmãos. Então, o processo de salvar-se, ele acontece individualmente, com certeza, porque é justamente a nossa transformação individual. É o processo do auto-amor, do autoconhecimento, é o entendimento nas lições, que sempre falo nas minhas falas aqui, nas minhas palestras, que nós precisamos, às vezes nós lemos, mas nós não nos penetramos na lição, na mensagem. Desculpa. E nós precisamos penetrar o nosso sentimento na mensagem, para que a mensagem ela sirva para a nossa mudança.
Então, os espíritos amigos, né, Emmanuel, tanto aqui no Palavras de Vida Eterna, como lá no Ceifa de Luz, nos faz o convite para que nós possamos exercitar a compaixão, salvar. Nós podemos alcançar a nossa salvação através das nossas mudanças de atitudes. Então, a salvação, ela é um dos conceitos, né, espirituais importantes do cristianismo, porque junto com a divindade de Jesus é a definição do reino de Deus, né? E o reino de Deus é justamente aquilo que nós temos de mais precioso, que são as nossas virtudes, né? Nós plantamos o reino de Deus, são as nossas mudanças, né? Vamos plantando as nossas sementes, né? As nossas virtudes, tudo aquilo que nós temos de bom, né? Porque ainda assim nós vacilamos. Então, Jesus veio na Terra com esse propósito de nos salvar, pregando o seu evangelho com os ensinamentos e o seu exemplo. Então, para que nós possamos obter a nossa salvação, necessitamos criar o vínculo com o mensageiro e a sua mensagem, né? A nossa salvação, ela está associada à nossa mudança de atitudes sem exigências individuais. Porque ainda assim nós temos que reconhecer que nesse processo de mudança compromete a nossa salvação os nossos deslizes. Então, que nós tenhamos essa disciplina que cita, né, lá no início da leitura, que a gente não vai conseguir nada se a gente não fazer um esforço diário, se a gente não tiver uma disciplina. Então, é esse processo de reforma íntima, né, do autoconhecimento, do autoamor, e assim a gente vai sanando, vai amenizando as mazelas do nosso espírito. Então, quando a gente trata o nosso íntimo, quando a gente trata todos esses processos que vêm arraigados em nós, de nossas encarnações passadas, nós estaremos plantando o reino de Deus aqui na Terra. Deixando esse sentimento aqui, essas lições, para que nós tenhamos, né, propagação nessas mensagens para aqueles que estão perto de nós, para aqueles que ficarão, né? Até estava ouvindo uma palestra, né, ainda há pouco, e falava justamente disso, né? Com relação a essas mensagens, né? Eu às vezes cito também, nossa, esses livros foram psicografados em 1966, outros em 1960, mas as mensagens são tão atuais. E no mundo que nós estamos, nesse processo, né, terreno que a gente está passando agora no mundo, a gente se vê nessas citações desses nossos irmãos espirituais, né? Então as mensagens são consoladoras para que nós possamos mudar as nossas atitudes, mas nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos abrir o nosso coração para a mensagem do Cristo, porque o Cristo, ele quer que nós vivemos essa mensagem dele, sempre. E para isso que ele gastou esse tempo conosco aqui na Terra. Foi para nos salvar, mas através da sua mensagem. Essa é o intuito, o objetivo. Então, esse processo é o amadurecimento do nosso ser, para entendermos os enganos nossos e também do nosso próximo, os deslizes. Como a gente acredita na imortalidade da alma, e sem fazermos exigências, né, com o próximo,
nós temos cada um o seu nível de aprendizado, o seu nível de conquista espiritual. Então, se nós estamos aqui para auxiliarmos, né? Porque o objetivo da nossa encarnação é que nós tenhamos a nossa vivência em sociedade e que essa convivência em sociedade, ela possa ter o progresso espiritual de todos nós, né? Então, a sociedade, ela progride justamente pelo contato social. E esse contato social é esse amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar ao próximo é ter a compaixão, a piedade, né, para com aquele irmão, né? Então, nós temos que ter esse entendimento. Então, a nossa salvação, ela resume-se a nós individualmente e, consequentemente, ela vai atingindo o coletivo. Por quê? Porque como Jesus, nos seus ensinamentos, ele atingiu as pessoas com o seu exemplo, com a mensagem fraterna de amor, de compaixão, de piedade para com todos, é justamente isso. A coletividade, ela vai também ser agraciada, né, por esse sentimento de salvar-se, porque eu estou nesse momento fazendo uma mudança. Eu quero viver essa mensagem na minha vida. Então, meus irmãos, por isso, a compaixão, ela está alinhada, né, a essa salvação nossa, porque é o sentimento que devemos ter para com o nosso irmão e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a compreender que, mesmo diante de todos os pecados, temos a oportunidade de recomeçar a cada momento. E nós somos agraciados pela misericórdia divina, né? Então, assim, não se sintam desmotivados. Às vezes nós estamos aqui estudando o Evangelho, aí amanhã acontece uma coisa, a gente já desliza, mas não se sintam desmotivados por algum deslize, por algum engano. Mas vamos ter a atenção de nos esforçar para que nós façamos essa mudança, esse propósito de mudar as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Então, nesse momento, o que nós precisamos mais é de ter a nossa consciência limpa e que nós possamos realmente pegar o nosso esforço, a nossa vontade e fazer o trabalho no bem. Porque isso é o que está mais necessitando nesse momento. É trabalhar no bem, é trabalhar em prol daqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades em todos os aspectos. Vamos ajudar, vamos nos comprometer, vamos nos preocupar com todos, né? Porque é isso que Jesus quer de nós. Ele não quer que nós julguemos, não, mas façamos a nossa parte, porque ele, naquele momento, ele não julgou ninguém. Ele fez o que ele tinha que fazer. Então, a semelhança das suas atitudes, das atitudes de Jesus, nós vamos também fazer, porque nós precisamos viver o seu exemplo e também viver essa mensagem, né? A mensagem do amor, a mensagem que ele veio deixar para todos nós, que nós somos a luz, né? Para iluminar o caminho do outro, né? Ele veio iluminar o nosso caminho, ele tirou as trevas, né? Ele deixou a luz para nós, a luz do entendimento, do amor. Então, vamos fazer esse esforço individual e necessário nesse momento, né? Eu peço que todos vocês reflitam nessas mensagens, aproveitem, comprem os livros, né? Na oportunidade, né? Existem muitos sites que oferecem, né, os livros de estudo da FEB, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade, meus irmãos,
para a leitura. A leitura, ela edifica o nosso espírito, né? E eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura hoje aqui, esse livro da nossa irmã Amélia Rodrigues, né? Que se chama Trigo de Deus. A introdução inicial, a apresentação desse livro aqui, a leitura, o texto, é como se nós tivéssemos vivendo aquela época. Está igualzinho, sabe? Parece que não psicografaram isso aqui, né? Vamos dizer assim, vou ver até aqui a data, né? Pra gente, com aqueles acontecimentos, né? Então, ó, esse livro ele foi psicografado em 1992. E tudo que ela narra aqui na apresentação é como é naquela época, né? Em Roma, né? E assim, é como a gente estivesse vivendo essa situação nesse momento, né? Eu fiquei lendo isso aqui e eu achei assim, nossa gente, como é oportuno essa apresentação, essa mensagem do livro da nossa irmã. E esse livro, ele vem, né, falar sobre os personagens do Evangelho de Jesus, né, em busca do reino dos céus. Né? Então, é um livro muito edificante, né? Os livros de Amélia Rodrigues, eles sempre são apresentados nos acontecimentos da vida de Jesus, né? Então, se vocês puderem adquirir, né? Eu acho que deve ter na FEB, na Comunhão Espírita, na Leal, né? Pela internet, todo mundo hoje consegue encontrar, tá? Então, gente, nós precisamos fazer essa mudança em nós, porque esse momento é o momento que nos foi oportunizado, né, para esse aprendizado e nós temos que aproveitar. E eu queria deixar uma reflexão aqui, justamente a pergunta e a resposta, que está no livro Consolador, que também nesse momento que acontece o processo, né, de salvação, de nos salvarmos individualmente e também aqueles que estão ao nosso redor, mas é o salvar, justamente, gente, não é salvar, pegar todo mundo e arrebatar, como diz a mensagem. Não é assim, é justamente salvar pelo exemplo, né, como Jesus fez. E tem a parte aqui que fala do amor, né, no livro Consolador. E no item fraternidade. A pergunta 343. Nas leis da fraternidade, como reconhecer na Terra o espírito em missão? Precisamos considerar que o espírito em missão experimenta igualmente as suas provas no trabalho a realizar, com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos pela condição de superioridade espiritual. Podereis, todavia, identificar a missão da alma pelos atos e palavras, na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir, porque um emissário do amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do bem. E quem deixou esse selo luminoso do bem foi Jesus, né? Nesse ensinamento, dessa lição, a fraternidade, esse grande missionário, né? Então, nós também vamos pegar a nossa missão, né? Humildemente fazendo a nossa parte a cada dia. Eu agradeço pela atenção de todos nessa noite. Espero que essa mensagem, ela toque nos nossos corações, nesses dias, né, conturbados, mas que eles são necessários para a nossa evolução espiritual. Então, convido a todos a fechar os olhos, para nós agradecermos essa oportunidade de estudo nessa noite. Mestre Jesus, te agradecemos por tudo.
ao mentor da Casa Humberto de Campos, aos nossos mentores, amigos, a Deus nosso Pai, Maria querida, nossa Mãe. Sabemos que nunca nos abandonam. Somos guiados, somos tutelados por esses irmãos tão abnegados a nós. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado por mais essa oportunidade de humildemente exemplificarmos, de compartilharmos a tua mensagem nessa noite. E que essa mensagem atinja a todos aqueles que necessitam. E aqui a todos aqueles que assistiram possam ser agraciados no coração nessa noite. E que Jesus abençoe em cada lar, batendo na porta. Fala assim: deixa eu entrar aqui. Deixa Jesus entrar, para que Ele possa fazer a mudança no seu coração, na sua vida e na vida da sua família. Obrigado, Mestre. Que a paz e a luz esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos. Boa noite e até a próxima oportunidade.